Nicolas. Eu me chamo Maíse. E a gente está aqui hoje com um convidado mais do que especial para falar um pouquinho sobre direito também, articidade, representatividade. Estamos aqui com Caio Santos, muito conhecido também como Caio Blaza. Caio, que é graduado em Direito, né? É mestre e doutor pela UFBA. E também é ator, viu, Caio? O nosso grande convidado que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho, né? Se apresente um pouco, Caio, fala sobre você. Olá, minha gente. Primeiro, agradecer o convite, estar aqui. Obrigado pelo convite a toda a equipe. É uma oportunidade bacana da gente trocar uma ideia sobre justiça restaurativa em especial, mas só pesar sobre outras estruturas, abordando ideias aí sobre subjetividade. Eu sou Caio, sou professor, sou advogado, sou gente e gosto de enveredar sobre essas áreas que envolvem justiça, filosofia, artes. Então, eu sou um pesquisador da vida, da vivência, me considero assim. E estamos aí para dialogar. A gente tem como tema gerador aqui dessa conversa hoje a justiça restaurativa. Como primeira pergunta, eu queria saber exatamente o que é isso, né? O que é a justiça restaurativa? Isso é muito interessante. O que é a justiça restaurativa? A gente ainda não tem um conceito fechado, né, do que seria propriamente a justiça restaurativa. Tem quem diga que é um método de resolução de conflitos, e aí se você tem um conflito familiar, um conflito escolar, um conflito penal, a justiça restaurativa estaria lá para auxiliar. E tem outros autores que vão pensar a justiça restaurativa como um paradigma, com um grande guarda-chuva, com muitos valores, estruturas e práticas, processos, buscando resolver os conflitos a partir de suas perspectivas muito próprias. Então eu não posso deixar que os conflitos eles percam, como é que eu posso dizer, percam as suas características e tentando resolver os conflitos de modo universalizante. Então a justiça restaurativa ela vai perceber que cada conflito tem características específicas que precisam ser observadas na sua resolução. Então a JR seria mais ou menos isso. Pense comigo que nós podemos ter aqui, por exemplo, na escola, algum tipo de conflito entre alunos, professores e professores, e a justiça restaurativa como um instrumento de compor este conflito, buscando a sua resolução de modo adequado, com finalidade de pacificar aí as resoluções, melhor, de pacificar os conflitos a partir das suas próprias características. Então, no caso, eu acho que, pelo que eu entendi de maneira breve, no caso, buscando uma resolutiva em vários âmbitos assim, onde existe um conflito, né? Exatamente. Massa. Veja que uma pessoa só já gera conflito, né? A gente com a gente mesmo já é tanto conflito, imagina, não é? Então, viver com o outro, a complexidade do outro, sem dúvida nenhuma, vai gerar conflitos e esses conflitos vão ter diferentes escalas, né? Se a gente percebe na dinâmica social, por exemplo, uma ofensa que alguém diz ou uma expressão que alguém diz pode gerar um conflito. Numa sociedade como a nossa, tão complexa, as relações interpessoais, as relações pessoais, as relações sociais e comunitárias vão desenvolver conflitos. E a JR pode ser um instrumento aí de evidenciar as características, as complexidades desses conflitos e também de resolvê-los. Agora é bom que se diga, né? A justiça restaurativa não é um medicamento genérico. Todo problema vai resolver com justiça restaurativa. Acho que ela pode resolver algumas coisinhas específicas, problemas profundos, como, por exemplo, indicar caminhos diante a desigualdade social em diferentes espaços, machismo, sexismo, racismo, como elementos nucleares do conflito. Então, muitas vezes o conflito ele está perpassado por uma perspectiva racial, por uma perspectiva de gênero, por uma perspectiva social, e a gente não pode tratar esses conflitos de modo simplesmente amplo, genérico, buscando, por exemplo, aplicar lei em tudo. A lei não resolve todos os problemas. Talvez sentar, conversar com preparo. Estudando uma didática. Exatamente. É o estudo da raiz do problema. Gostei dessa expressão, vou usar. É evidenciar a raiz dos problemas na resolução deles. Estou nervoso, viu, gente? Estou nervoso. Compreendemos. Eu achei massa saber um pouco mais sobre isso. É bacana. Já fluindo, né, aqui, acho que para uma próxima pergunta, retornando às origens, basicamente, conta um pouco pra gente também como surgiu o direito na sua vida. Puxa. E
de maneira resumida e breve, no caso, como chegou na justiça restaurativa? Veja só, minha mãe sempre quis que eu fizesse direito, né? Eu tinha Mas muitas aqui vai dúvidas, eu tinha muitas dúvidas, né? Meu pai não direcionava tanto, mas eu sentia que tinha que ir ímpeto. Mas eu queria ser ator, né? E quero, acho que sou, né? Não sei, vou tentando. É uma paixão que chama. É uma paixão que é visceral, essa coisa de ser ator. E eu tinha uma grande inspiração que persegue hoje enquanto inspiração, que era o ator Mário Lago. Mário Lago, ele era formado em Direito e foi um grande ator. Acho que ainda é porque a gente consegue viver a experiência de ver Mário Lago em algumas apresentações em plataformas digitais. E uma entrevista uma vez que o Mário Lago deu, ele disse assim, não, eu formei em Direito e coloquei o diploma em cima do guarda-roupa para suprir essa demanda, mas depois eu fui viver da arte. E eu pensei em fazer exatamente a mesma coisa, formar em Direito para agradar em alguma medida a família, mas também pensando que ser um ator negro no país é uma dinâmica muito complexa, então eu tinha que ter estratégias, né? No mundo, é bom que se diga no mundo. Então eu pensei em estratégias, eu vou garantir aqui alguma coisa, mas vou lá com um pezinho no teatro, ali nas artes, porque é onde meu coração ele realmente pulsa. E nesse balangandã acabou surgindo a ideia de ser professor. Eu me vi muito próximo dessa coisa de estar ali formando o debate, né? Não me vejo professor como uma figura de estabelecer simplesmente conceitos, mas de lançar o debate para que as pessoas, a partir de suas dinâmicas pessoais, de suas vivências, elas possam perceber a realidade que elas estão envolvidas dentro do debate sobre justiça, que eu acho que é a grande finalidade, talvez, do direito, numa perspectiva utópica, né? Acreditar na justiça, acreditar que nós, em conjunto, podemos, numa democracia, realizar a justiça. Então eu acabei unindo tudo a mim, eu estou falando com o quê? Diga. Mas que legal essa parada da representatividade, né? No caso, você já se viu em um ator renomado, bem-sucedido, que também seguiu essa linha do direito e atuação, que massa, né? Eu sempre gostei muito de novela, então os grandes expoentes e referenciais que foram surgindo numa fase assim, de adolescência, eles vinham mesmo da televisão. E a importância, né, de você se ver. Eu sou de um momento que nós não tínhamos tantos atores negros, tantas atrizes negras na tela. Então isso me causava um impacto muito grande, porque eu ficava assim, será que vai dar? E aí a gente vai buscando construir os caminhos e viver em alguma medida isso. Construir o sonho a partir da realidade que está posta. Então a gente vai bebendo em grandes nomes, assim como Milton Gonçalves, por exemplo, como Léa Cardoso, que na época não eram tão expressivos na televisão, mas que eu saía catando assim, as histórias desses atores e, via de regra, alguns deles apareciam com algum envolvimento no campo do direito ou algum envolvimento em busca de justiça social. Porque ser ator, em alguma medida, está envolvido nessas complexidades, acredito eu, dessa busca, né, de inspirar, de fazer refletir, de fazer, talvez, as coisas mudarem numa perspectiva de melhor, de sonho. Então, a sua relação com seus alunos e a sua relação com o teatro fez com que você visse na justiça restaurativa uma forma de fazer o diferente, então. Sim, sim. De certa forma, a arte e a educação te ajudou a enxergar esse método, né, do direito, né, enquanto advogado. Sim, então, sim. E isso tocou agora, você falou e a gente vai... Fez uma conexão e você falando sobre isso. Eu não tinha nem parado para pensar sobre isso, e é verdade, por conta da subjetividade, da emoção, da empatia. Acho que até essa questão do didático também, né? Sim, sim. O direito, acho que o direito ele teve uma construção histórica muito estéril, né? Uma ideia de neutralidade. E eu vi na justiça restaurativa exatamente esse campo da subjetividade, da consideração das emoções para resolver os conflitos, e a arte como uma válvula, um caminho, um catalisador de você perceber as emoções na construção da justiça. Eu acho que gente, que lindo isso, né? A todo momento esteve sempre conectado ali no seu caminhar, que bacana. Embora sejam completamente distintas e que muito divergentes, que você conseguiu
Eu acho até que elas se cruzam em alguma medida, direito, arte. Eu acho que o direito tem uma expressão artística. Infelizmente, o direito ele é muito utilizado para manutenção, né, do status quo, para manutenção de uma suposta elite, mas o direito ele tem uma perspectiva artística, ele inspira as pessoas a buscarem a justiça. E em alguma medida o direito até já se confundiu com essa ideia de justiça. Eu acredito que, infelizmente, nas movimentações históricas que dominaram, né, o direito esteve a serviço de alguns. Mas essa noção de direito, justiça, essa aproximação, eu acho que tem uma perspectiva de arte. E a própria arte também é muito política, né? Sim, como sim. você falou, muitos desses atores, enquanto referências pretas para você, enquanto criança ainda, também tinham essa conexão com o direito, porque entendiam que havia uma falha ali na sociedade em que eles deveriam, né? Era um dever deles correr atrás daquele acerto, né? Então, bonito isso. De fato, tem ligação, mas a gente não percebe isso. Eu acho que realmente fica muito imperceptível assim pra gente. Mas pra gente que tá de fora não tem essa visão assim mínima do direito, como funciona. Sim. Acontece. Tem um professor meu que tem uma frase que eu gosto muito, que é neutro, só detergente. Então, todo mundo tem uma perspectiva ideológica, ainda que não esteja imerso ou não esteja tão evidente. E eu acho que a arte tem essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Uma arte neutra, ela tem a perspectiva ideológica talvez de ser neutra, se é que existe neutralidade nesse campo. Porque como ela aguça, né, a percepção sobre a cultura, sobre a dinâmica política, a arte serve para a crítica, não estou dizendo que essa seja a finalidade dela, é só uma viagem. É um dos muitos, é um dos muitos braços da arte, exato, né? de mostrar, de fazer sentir. Então, a ideologia eu acho que caminha aí. Há quem diga que é possível uma arte neutra. Eu acho que talvez não seja. Acho difícil também, né? Quais são os valores da justiça restaurativa? A justiça restaurativa ela tem muitos valores. Eu gosto de frisar três perspectivas, três valores, que é o encontro, a reparação e a transformação. Então, através dessa dinâmica de você compor o conflito, você vai buscar colocar pessoas colidentes ali em diálogo. Isso não significa propriamente sentar numa mesma sala, é preciso um processo para que as pessoas se encontrem fisicamente, mas o objetivo é esse, é você se ver no outro, é criar uma ponte entre os indivíduos. Até na de empatia, né? Exatamente, buscar aí ter esse essa lugar da conexão, empatia, né? uma conexão entre as pessoas. E a gente está tão carente nesses momentos, nesses tempos de conexões. A outra perspectiva é a da reparação. A ideia de que, diante deste conflito, alguém tem uma responsabilidade e precisa suprir essa responsabilidade de algum modo. E aí surge a ideia de você reparar para transformar. Você perceber naquele conflito que gera vamos colocar, uma consequência negativa na vida das pessoas, você transformar essa consequência e viabilizar um olhar positivo sobre o conflito. É você compor, viabilizar a empatia, viabilizar a conexão, depois reparar aquilo que foi, em alguma medida, vilipendiado. E aí, veja, às vezes, um conflito ele pode tocar em lugares muito sensíveis, que a reparação vai exigir um esforço contínuo, comunitário, para que efetivamente se transforme aquela dinâmica ali, aquela violência. E aí, voltando à primeira pergunta, eu gosto de dizer que a justiça restaurativa ela é efetivamente um paradigma de combate e mitigação das violências. Então nós temos inúmeras violências, a justiça restaurativa pode evidenciar essas violências e buscar mecanismos mais humanos, mais conectivos de sanar, mitigar esses processos de violência. É que massa isso que você trouxe no caso desse ponto, porque é meio que como se estivesse edificando o indivíduo, né? Perante esses conflitos, até como a gente se posiciona nos nossos âmbitos e tal, né? E realmente também esse ponto que você trouxe de, enfim, esses parâmetros de minoria, no caso de uma violência social, é interessante isso. Só pra gente, eu debato muito a JR no campo da justiça penal, e a justiça penal é um campo extremamente complexo.
E pensar o direito penal é pensar a intervenção do Estado de modo muito gravoso na vida das pessoas. E se a gente pensar, por exemplo, que existe, né, cor, as pessoas que estão encarceradas, elas têm cor, elas têm classe social, elas estão em volta a uma dinâmica social que a gente sabe que o racismo, em alguma medida, está aí. Então, veja, eu não posso debater a justiça criminal sem perceber o debate de classe, de raça e de gênero, bebendo aí da nossa filósofa baiana, Carla Potirini, por exemplo. Nós podemos, no âmbito da justiça restaurativa, estabelecer olhares interseccionais para não perceber apenas o conflito a partir ali da lei seca do Código Penal. Um exemplo para que a gente possa, pelo menos, sensibilizar sobre a JR enquanto mecanismo de resolução de conflitos. Mas, além disso, um paradigma que vai edificar novos valores. E aí tem um valor que eu gosto muito, a ideia da emancipação das pessoas. A gente pode pensar que, muitas vezes, nós, cidadãos comuns, no dia a dia, nos sentimos muito alijados, muito distantes das prestações do Estado, dos serviços de qualidade. Esquecidos, né? Exatamente. E a justiça restaurativa pode ser um mecanismo que viabiliza a emancipação. Primeiro porque pretende a escuta. O encontro viabiliza essa ideia de escuta, de você dizer o que você sente. Veja que, infelizmente, nós não temos espaços para que a gente se diga como a gente se sente. Às vezes na escola, às vezes no trabalho. E quando você consegue criar a conexão com diferentes indivíduos, as pessoas veem que nós, o outro, na perspectiva filosófica, nós somos pessoas, né? É interessante que essa ideia da dignidade humana, ela precisa ser reafirmada, confirmada e trabalhada todos os dias, para que a gente perceba que o outro, aquele que é o avesso do que a gente é, aquele que é completamente diferente da gente, ele é uma pessoa com dignidade, com direitos que precisam ser preservados, mantidos. Claro, vai existir conflitos entre direitos dessas pessoas? Vai, mas nós vamos buscar algum instrumento que busque, vamos buscar que busque, é nervoso, mas vamos lá. Nós vamos estabelecer instrumentos que tentem balizar esses diferentes parâmetros. Eu acho que a JR exatamente, sem invalidar, sem diminuir, sem buscar estabelecer novos processos de revitimização. Porque isso só afasta. No caso, buscando um efeito igualitário mesmo, de equidade, né? Também. Sim, sem dúvida nenhuma. Beber nessa ideia de igualdade material. Porque todos nós somos iguais em alguma medida, diz a lei. Mas será que na vivência, no dia a dia, no cotidiano, nós partimos do mesmo lugar? Nós vivenciamos as mesmas realidades? Somos iguais? Então é preciso, através da diferença, promover a igualdade. Você poderia exemplificar uma situação em que a justiça restaurativa se fez presente e que, de fato, deu resultados, né? Vamos dizer assim, você consegue trazer esse resultado para a gente de uma situação muito específica ou prefere falar do geral? Acho que é bom trazer isso de exemplificar. Porque torna mais lúdico também para a gente, né? Algumas pessoas podem acabar não entendendo e quando você traz o exemplo, eu acho que ajuda, né? Sim. Vamos pensar, hoje a JR ela também tem uma perspectiva muito vinculada à ideia da educação. Vamos pensar num conflito, uma briguinha entre coleguinhas em uma escola. E eu vou partir desse exemplo, que é um exemplo, vamos falar assim, de um conflito com menor complexidade para depois um conflito com maior complexidade. E aí vejam, esse coleguinha se sentiu agredido, chegou em casa e aí a família foi na escola e disse assim, nós queremos a responsabilidade daquele coleguinha e o conflito pode ter toda uma dimensão, né, tomar toda uma dimensão bastante significativa, macro, mais ampliada no âmbito da escola. E às vezes pensar em compor o conflito, reunindo, e aí veja, a suposta vítima, o suposto ofensor, as suas famílias, para perceber ali que aquele conflito ele pode ser resolvido através do diálogo, buscando a pacificação. E aí eu vou agora pegar um exemplo mais complicado, que é onde eu me meto, que é a ideia da justiça restaurativa no campo penal. Da gente tentar
ou buscar perceber que às vezes uma pessoa que comete um ilícito criminal, ou seja, que cometeu um crime, não necessariamente ela precisa estar presa. Meu Deus, é para passar a mão na cabeça da pessoa. Não é isso. A justiça restaurativa é um processo de formação de responsabilidade. Só que não é a responsabilidade que simplesmente encarcera as pessoas. Veja, se alguém comete um furto, a depender das características desse furto, a gente sabe que encarcerar pode ampliar os processos de vitimização. Então a gente vai buscar, através de um processo pedagógico, multidisciplinar, trabalhar a vítima que foi lesionada, o ofensor, e aí de modo separado, que se eles quiserem, o que nós chamamos de voluntariedade, eles vão se encontrar para compor este conflito com a orientação de alguém, que a gente chama de facilitador. Esse facilitador vai compor ali o conflito e vai tentar estabelecer, com o auxílio das partes e, se possível, da comunidade, diretrizes na solução desse conflito. E aí um outro exemplo que do dia a dia, né, as pessoas não têm noção, mas quando alguém xinga alguém, quando alguém ofende alguém, está cometendo um crime. Então você tem um vizinho, e aí seu vizinho te xingou da cabeça aos pés. É um crime. Né? Infelizmente ou felizmente, o Estado, eu acho que felizmente, não chega neste conflito. Mas se chegar, ao invés de estabelecer todo um processo penal, que é muito mais duro, mais gravoso, a gente pode tentar estabelecer a justiça restaurativa como uma diretriz para resolver esse conflito e às vezes perceber que aquele pepino, aquela baixaria que deu na porta da rua, é porque tinha uma fofoca que estava rolando. E a fofoca não é real. Percebe? Então é descortinar efetivamente o conflito para evitar macroprocessos de vitimização. E perceber que o direito penal ele deve ser uma estrutura que é aplicada em último caso, quando não tem mais jeito. Porque senão, nós vamos ter um direito penal que prende todo mundo. Você vai chegar um dia, talvez, que o indivíduo cuspiu no chão, o direito penal pode estar lá para resolver. E isso é muito complicado, muito complexo, já que o direito penal tem princípios próprios, como o princípio da ultima ratio, com o princípio da subsidiariedade, que aí o pessoal que gosta de direito vai lá pesquisar para ver. Eu achei incrível esse exemplo que você deu, porque é tão lúdico mesmo, a gente está em uma instituição estadual de educação, e enfim, esse exemplo do coleguinha que é de outro, também gostei, acho que da proposta do furto, acho que a gente entende melhor, porque vai para uma linha do macro, né? Não se limita ao micro, porque se a gente for analisar, uma mulher, uma idosa, furtou um leite no mercadinho. Só que aí vai para o macro, sabe? Se ela for realmente encarcerada, os filhos dela vão ficar sem assistência, em quais situações de vulnerabilidade em relação a isso. Eu acho muito massa que você trouxe explicitamente, né, no caso, esses exemplos assim, que conseguem tornar lúdico para a gente como a justiça restaurativa ela age realmente nos âmbitos sociais. Eu achei muito bom. É muito pertinente. Que se diga também que a justiça restaurativa ela não vai estar ali como um apêndice, um apunhadinho do direito penal. Eu acredito que a gente pode pensar a justiça restaurativa de modo apartado, para resolver problemas que envolvem relações familiares, conflitos no âmbito das relações de trabalho. Pense que às vezes surge uma fofoquinha no âmbito da relação ali laboral, né? Do lugar onde a pessoa está trabalhando. E aí aquilo pode gerar várias situações extremamente complexas, né? Cisão no ambiente do trabalho, conflito, até ir às vias de fato. E aí veja, com a justiça restaurativa a gente pode tentar compor esse conflito, estabelecer círculos restaurativos, que é um dos processos restaurativos, onde as pessoas sentam, conversam, dialogam, orientadas, e elas dizem como elas se sentem. E eu acho isso interessante. Quando a gente diz como a gente se sente, em especial para as vítimas, a gente acaba se libertando de uma série de dores. Então é extremamente importante dar espaço às vítimas para que elas possam dizer como elas se sentem, quais são as consequências da violência. E também é interessante dar espaço para que o ofensor diga as razões por qual cometeu determinada ofensa, né? Para que a gente possa efetivamente construir uma justiça observando a singularidade, as características específicas do conflito.
Então, continuando nessa linha, né, no caso, já que você puxou também por essa linha mais minoritária, no caso, eu queria saber também, de maneira muito assertiva, como é que essa justiça restaurativa ela age nessas minorias mesmo, no caso de gênero, de raça, essas questões de etnias, étnicas, né, sobre sexualidade, já fiz nesse âmbito mesmo de minoria. E eu queria saber como é realmente resolutivo na vida dessas pessoas, o impacto. Praticamente, hoje a JR ela tem várias, vamos colocar assim, várias técnicas sendo estabelecidas. Né? No Brasil, nós temos vários lugares que estão promovendo práticas de justiça restaurativa. E muitas dessas práticas elas estão sendo estabelecidas pelo Poder Judiciário. Eu sempre digo que o Judiciário ele tem uma cultura própria, tem características próprias. E a gente precisa pensar em redes de justiça restaurativa que estejam próximas da comunidade, né, daquela localidade ou das pessoas que têm um vínculo de proximidade, exatamente para que a gente tenha mais autonomia na perspectiva da justiça restaurativa. Somado a isso, tem uma autora que eu gosto muito, que é a irmã da Angela Davis, a Fania Davis, e ela tem um livrinho sobre justiça restaurativa e raça, onde ela diz que a JR é um movimento que busca exatamente perceber várias nuances da justiça restaurativa vinculada à ideia de racismo, melhor dizer, evidenciar que existem complexidades raciais que podem ser mitigadas e evidenciadas através da justiça restaurativa. No âmbito da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, existem vários trabalhos que buscam, através da justiça restaurativa, dar voz às mulheres que são vilipendiadas em seus direitos em diferentes aspectos no campo da violência familiar ou da violência doméstica. Então vejam, doutores e doutoras, eu chamo todo mundo de doutor e doutora porque às vezes eu esqueço o nome. Porque ele é doutor, aí ele acha que todo mundo é. Eu acho que só tem um doutor, gente. Vamos todo dizer mundo claro. é doutor, todo mundo tem algo a ensinar. Se doutorado. Gente é gente. Gente é gente. Mas doutor, eu acho que todo mundo é doutor, todo mundo tem uma coisa para ensinar, tem algo para construir no coletivo. Eu acho que, para mim, a perspectiva do doutorado foi essa, foi investigar um tema e procurar a fundo. Então, doutores, acredito que todos nós somos em alguma medida, então parem com isso. Mas eu penso que a JR pode efetivamente ser um movimento, e aí veja, tem um cariz ideológico na justiça restaurativa, que vai descortinar os conflitos a partir de suas, repito, complexidades. Se eu tenho um conflito onde tem uma mulher ali que foi ofendida, me parece que a gente pode pensar em estruturas de compor este conflito buscando a proteção desta mulher. Se tem um homem, por exemplo, negro que foi ofendido, pensar o conflito para proteger e dar voz a esse indivíduo. E aí eu repito, penso que a justiça restaurativa ela está amparada na ideia de proteção e dar voz às vítimas. No direito, né, as vítimas elas foram esquecidas no processo penal. O processo penal é um debate muito técnico e as vítimas elas foram consideradas, por essa estrutura supostamente racional, elas foram consideradas irracionais e retiradas da dinâmica do processo penal e do estabelecimento de pena. E aí eu penso que a JR diz, olha, a vítima precisa ser protegida, respeitada e ouvida, em especial nesses casos que se desdobram em violências que são estruturalmente postas. E aí, repito, como nos casos que envolvam gênero, raça e classe. O desejo, né, de produzir justiça, me parece, perpassa por esse lugar. Não é possível falar em justiça se a gente não promover aí a singularidade desses conflitos, tratá-los como universalidades quando eles têm características muito próprias e pensar esses conflitos é pensar também na proteção e na garantia de direitos das vítimas. Uma justiça igualitária também, né? Sem dúvida nenhuma. Olhando para esse horizonte de construir, garantir a igualdade. Quem organiza esses processos da justiça restaurativa, né? Esses processos restaurativos? O facilitador. Quem organiza? O facilitador.
o facilitador. Tem vários processos. Né? Tem a mediação, e um mediador ele vai estabelecer. Alguns autores vão considerar que a conciliação também pode. Tem os círculos restaurativos, mas grosso modo são os facilitadores. O que seriam os círculos restaurativos? Círculos restaurativos, ficou curioso. O nome é muito diferente. Né? Alguns autores vão chamar de prática, outros vão dizer que é um processo. Hoje está mais em voga a ideia de processo restaurativo. Uma autora norte-americana, Kay Pranis, ela estabelece este lugar, o círculo restaurativo, como um processo onde diferentes pessoas, juntamente com a vítima como o ofensor, elas vão buscar a composição do conflito. E aí, para exemplificar, pense que teve um conflito aqui na escola, 2 alunos saíram na mão, né, brigaram, se xingaram, saíram na mão, quebraram cadeira e ficou aquela tensão na aula. E aí a gente pode, com o preparo adequado, é bom que se diga, compor este conflito. Coloca esses alunos, depois de um diálogo, de um acompanhamento, juntamente com a turma e com os professores, para que eles digam como eles se sentiram. Né? Para o professor dizer, olha, eu fiquei preocupadíssimo. Aí uma colega vai dizer, eu não queria mais vir para a escola porque eu fiquei com medo de tomar amor. Para que as pessoas tenham esse lugar de expressão. Agora, esse lugar de expressão do ciclo, ele precisa ser trabalhado previamente, para que o ciclo não se torne um lugar de revitimizações. E para que a gente possa trabalhar ali o acolhimento das pessoas. Sem o ataque, né? Exatamente, uma rede de apoio, não uma rede de ataque. Legal, porque eu trabalho numa ONG. E lá isso acontece muito, quando tem algum conflito em sala. De fato, a professora, né, a regente da sala, ela tende a abrir uma roda de conversa entre os alunos, que é, de fato, de maneira muito respeitosa. Os alunos falam como que aquele acontecimento impactou cada um, o que ele acha que poderia ser diferente naquela situação. Que legal que está presente, de fato, na nossa vida algumas práticas e a gente não tem consciência disso, né? São efetivas também, até nos nossos âmbitos também, e a gente não tem essa perspectiva, né? Massa. E de fato tem muito resultado, essa prática inclusive, tem muito resultado porque as crianças depois elas passam a refletir com muito mais facilidade nos atos delas e se sentem acolhidas também. Aquela criança que foi, né, agredida de certa forma pela outra, ela se sente acolhida pela turma. E a outra criança passa a entender o que ela fez e como é que aquilo chegou, né, na coleguinha. Esse é um método bem mais assertivo do que o punitivo, né? Isso é um fato. Mais complexo, porque exige esforço, exige formação desses facilitadores, estudo. Você perceber ali as nuances do conflito exatamente para não promover processo de revitimização. Porque, veja, não é simplesmente colocar as pessoas sentadas, não é simplesmente você mandar as pessoas se abraçarem, porque isso pode causar processo de revitimização. É ter todo um acompanhamento, um diálogo, criar pontes entre as pessoas, perceberem as diferentes dinâmicas do conflito, para depois, quem sabe, buscar o encontro aí e efetivamente depois todo mundo se abrace e se sinta em alguma medida acolhido na formação da justiça, seja no espaço escolar, seja na justiça tradicional, na justiça promovida pelo Estado. Massa que a gente teve essa conversa, né? Acho que a gente conseguiu meio que abrir várias caixinhas mentais que a gente tem, né? Enfim, sobre esse debate. É isso, galera. O podcast já está chegando ao fim. Sério? Não foi rápido. Desculpa o nervosismo. Foi rápido também pra gente. A gente estava aqui conversando. Tão massa. Deixem o joinha desde já, por favor. Se inscrevam-se também no canal. É muito importante a gente estar fomentando esses debates aqui, políticos, sociais, no âmbito educativo, né? Que é aqui uma escola estadual. Mas é isso, gente. Se inscrevam. Deixem o like, vamos fomentar juntos mais esse projeto, esse programa, essa instituição que é a Obceia, né? Caio Vlasak, gostaria de agradecer você por trazer essa experiência tão ampla para que a gente possa entender um pouco mais sobre o tema, que é extremamente importante. E queria que rapidinho você se despedisse do público, mas também explicasse o porquê do nome. Caio Vlasak. Em breve, Acho importante. O Caio Vlasak que passava uma novela Mulheres Apaixonadas, e eu gostava muito dessa novela. E tinha um personagem da Lavínia Vlasak, que era Estela.
E eu criei, assim, na frente do espelho, criei um personagem que era um esposo, uma pessoa que ela conversava via telefone. Só que aí eu não sabia, pra mim era Estela Vlasa, que depois eu me sabia que era o nome da atriz. E eu criei o personagem Vlasa, que fiz uma apresentação na escola. E aí as pessoas ficavam na escola, Vlasa, que acabou pegando, e aí me tornei Caio Vlasa, Caio Santos, vulgo Caio Vlasa. Se me permite uma mensagenzinha do final sobre JR e arte, eu acho que justiça restaurativa, direito e arte e todas as outras complexidades sociais, nesses tempos de hoje, exigem que nós, cada um de nós, cidadãos comuns do dia a dia, tenhamos como finalidade uma cultura de paz. Mas uma cultura de paz que não é exclusivamente aquela paz que nós acreditamos. Porque tudo que nós pensamos pode estar equivocado, como demonstra a filosofia. Verdade. Mas uma paz construída coletivamente, né? Com diálogo, com respeito. Agora, se não te respeitarem, busque os seus direitos. Para que você, nesse sonho de justiça, de diálogo, você se sinta revitimizado ou revitimizada. Então, dialogue até onde não ferir os seus limites. Busque seus direitos. Mas, se possível, vamos construir uma cultura de paz com diálogo, com respeito, com representatividade, com integração e diversidade de diferentes olhares, diferentes perspectivas, porque o mundo é muito diverso. E como diz minha avó, só se vive uma vez. Então, vamos viver essa complexidade. Mas é isso que também a gente, aqui, acho que a gente, quanto mediadores, né, vocês como plateia, conseguiram entender, né, como essa justiça restaurativa se encaixa nessas subjetividades que a gente trouxe aqui. E foi muito massa a conversa que a gente teve. E é isso, chegou ao fim, gente. Um agradecimento ao nosso Caio Vlasa, que disponibilizou tempo para estar aqui. Um agradecimento especial à nossa equipe técnica, que esteve ali atrás dando todo o suporte a gente. Estão todos ali maravilhosos. Um beijo, galera. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, Caio Vlasa. Obrigado, Muito Maísa, obrigada. Maísa, por dividir a mesa comigo, né? É isso, gente. Obrigado, gente. Obrigado. E é isso, gente. Um beijo. E termina por aqui o nosso episódio do Aqui Pode Podcast. Beijo. Tchau.